Você vai fazer uma prova, você quer acertar. Quando você quer se dar bem numa prova, você tem que estudar, óbvio. Eu acho a prova do Enem, eu acho que ela é uma prova feita para uma elite. Se método de estudo funcionasse do jeito que ensinam por aí, ninguém reprovava no Enem. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria dos métodos de estudo que o aluno usa hoje atrapalha mais do que ajuda. E não é porque o aluno é preguiçoso, fraco ou incapaz. É porque ele segue métodos genéricos, ultrapassados e que nunca foram pensados para aprovação no Enem. É importante que o aluno entenda o que é o Enem. Claro que ele não vai ficar lá sendo um trabalhador do INEP. Em ciências humanas, o capital cultural também ele é importante. E para essa conversa, eu trouxe um professor que viveu a sala de aula por anos, viu alunos fracassarem usando métodos errados e viu alunos virarem aprovados quando mudaram a estratégia. Seja muito bem-vindo, professor Diego Damasceno. É um prazer te receber no Pode Passar. Eu tenho um aluno que passou em ciência da computação, estudando por esse método, aí outra pessoa vai pegar o mesmo método, só que não funciona. Quando a gente começa a zapear a TikTok, Instagram, muita gente vende métodos, né? Mas esquece da questão da individualidade. Porque cada pessoa vai ter um método, né? Cada pessoa vai ter um jeito de estudar. Tem gente que gosta de gravar o que está estudando, tem gente que gosta de fazer resumo, tem gente que gosta de começar pela questão. Então é preciso também ter o cuidado de entender qual método funciona para cada aluno, né? Então individualizar é importante. E especialmente também o aluno ter a sua própria consciência do que funciona. Consciência do que funciona tentei esse método, não foi, então tem que trocar. Então, sem trocar o método, enquanto ele não está dando certo, tem que ser feito, né? Aqui na Passeia a gente tem um método muito bem definido, que o aluno primeiro faz um diagnóstico para saber se está com um nível bom naquele assunto, porque se ele tiver com um nível bom, vai embora, né? Não precisa assistir às aulas. Não estando com nível bom, ele vai assistir às aulas teóricas, que nas aulas teóricas tem exercícios, né? No final, ele faz a gente chama de uma validação, que é tipo 5 questões para ver se ele realmente aprendeu o assunto. Se ele não aprendeu o assunto, aí passa para uma outra etapa, que seria a recovery. É interessante que no caminho a gente vinha conversando, né? No carro a gente estava falando, né? A humildade, às vezes, de voltar à série. Por exemplo, é um aluno do 3º ano, mas não tem problema de pegar um livro do 6º ano de matemática, ou de história, ou a gramática. Às vezes é preciso voltar, ter essa consciência. Claro, não é para todo mundo, mas é importante. Peraí, peguei uma questão de trigonometria e travei na radiciação. Não é minha área matemática, mas eu estou falando com matemática, qualquer coisa ele me corrige. Mas, não, deixa eu estudar radiciação primeiro para depois ir para trigonometria, por exemplo. Isso, são os pré-requisitos. Isso, né? É importante às vezes a gente ter essa consciência de voltar. De fazer o que a gente acabou de falar, de uma trilha, né? E de repente a gente precisa pegar uma série anterior para ver onde é que está o nosso nível e depois partir com mais tranquilidade e especialmente com mais confiança. Né? E matemática tem um agravante que, assim, tudo que a gente vê no ensino fundamental, você vai precisar no ensino médio. Sim. Só que aplicado. Sim, é porque matemática é mais explícita a coisa, mas eu acredito que em tudo, Rigel. Em tudo, Em tudo. Acho que matemática fica mais evidente porque você precisa de um resultado. E tem no final da questão, um resultado. E em ciências humanas fica aquela coisa, às vezes, do dito pelo não dito. E tem coisa que você vê no ensino fundamental e não vê no ensino médio. Isso. Tipo, por exemplo, frações. O cara aprende somar, subtrair, multiplicar, dividir, tal, fazer problemas envolvendo fração, mas ele só vê no ensino fundamental. Isso. 7º ano, 8º ano, 6º ano. Quando ele vai para o ensino médio, tenho certeza, você que está me assistindo aí, 80% da galera que vai fazer o Enem, 80%, sem erro, não sabe fazer questões sobre fração. Que é a matemática básica, né? Eu lembro de um professor, Anselmo, ainda está em atividade, que lá em 99 eu fiz unificado. Nem existe mais a escola em questão. Mas na primeira semana de aula, ele pegava um dia para 6º ano, um dia para 7º ano, um dia para 8º ano, um dia para o 9º ano. Aí ele começava com a matemática do ensino médio. Então, assim, essa questão de voltar, de ter a humildade
de voltar, saber onde é que está seu nível e depois partir. Que eu acho que a PACEI tem essa preocupação, né? Inclusive no material didático, né? Sim, e a gente teve muito resultado do método com a nossa turma presencial, né? Porque a gente tem a PACEI digital, né? Que a gente é aluno do Brasil todo, mas temos uma turma presencial aqui em Aracaju, 20 e poucos alunos, 30 alunos, uma turma pequena, né? Que a gente pôs em prática o método, que é o MAP, né? O método de aprovação PACEI. E, pô, quem seguiu à risca o MAP ou passou em medicina, porque a turma daqui é específica para medicina, ou melhorou muito a nota. Tipo assim, muito mesmo o cara tirou no ano 600 pontos em ciências da natureza, no ano seguinte 720. É porque, Rigel, assim, existe a gente fala em educação, e quando a gente fala em educação, nós temos a ideia muito romântica da ideia da força de vontade, método certo, método errado, mas educação também é uma ciência. Tem um pesquisador australiano chamado John Hout, que ele colocou a sala de aula em um laboratório. E ele escreveu livros densos, que mostravam o que é que dá certo e o que é que não dá certo. Então, quando você me fala que os alunos melhoraram o rendimento, é porque é um método que dá certo. Entendeu? Então, é preciso, às vezes, colocar a sala de aula numa espécie de laboratório do que dá certo e que não dá certo. E a PACEI, junto com a PACEI Med, mostraram que nós temos métodos que dão certo. E assim, toda nossa estrutura é baseada em exercício, né? Exercício, até que você não consiga mais errar. Você esgotou todas as formas possíveis de cobrar aquele assunto. Vamos para outro assunto. Aí esgotamos todas as formas daquele outro assunto. Vamos para outro assunto. E mais uma vez a gente vai na ideia de trilha, né? Isso. De trilha. A gente fala em trilha aqui, a gente tá repetindo trilha, mas isso é uma coisa muito importante. Porque saber onde você está, do ponto de vista intelectual e de preparação para uma prova, ele é muito importante, né? Então, quando você coloca uma trilha, a coisa funciona. E é o que a gente estava debatendo antes também, né? A diferença entre a escola e o curso preparatório, né? Nós somos um curso preparatório. Sim, sim. Porque o Enem e qualquer outro vestibular, não só o Enem, mas é um exame, né? É uma prova que você precisa se preparar especificamente para ela. Exatamente, assim, eu até fiz um roteiro antes de vir para cá, porque eu sou de história, então ciências humanas. E o que acontece? É importante que o aluno entenda o que é o Enem, o surgimento do Enem. Claro que ele não vai ficar lá sendo um trabalhador do INEP, não é isso, não é essa a questão. Mas o Enem, ele obedece ao currículo pós-crítico. E aí eu estou pegando muito para ciências humanas, que é a minha área, eu não posso estar falando das outras. Então, quando a gente pega o currículo pós-crítico, nós estamos falando de uma outra visão de educação, onde a questão de gênero, a questão racial, a questão de identidades, da questão da sexualidade, tudo isso vai entrar. Eu estou falando para ciências humanas. Aquela história de decorar data não existe mais. Então, assim, nós estamos no currículo pós-crítico. E que esses temas é que são os temas que vão ser colocados. A questão da alteridade, ver o outro numa complexidade. Então, para além da trilha que a gente comentou aqui, é importante entender a natureza da prova que é o Enem. Não adianta você ficar querendo decorar data, mas você precisa entender o contexto, certo? Eu trouxe aqui, ó, vai para além da luta de classes. Nós aqui, da década de 90, enquanto estudantes, nós estudamos o currículo crítico, que a luta de classes que era muito importante. Mas agora é o currículo pós-crítico, né? Então vai para além da luta de classes. Então temas como gênero, sexualidade, questões raciais, diversidade, inclusão, elas vão ganhar uma centralidade no debate pedagógico. Então é importante que o aluno tenha essa consciência de que, pelo menos em ciências humanas, e em linguagem também, ele vai encontrar esses temas. Tem a questão política, direita, esquerda. Você vai fazer uma prova, você quer acertar. Então, às vezes, você precisa esquecer um pouco da questão. Independente. Você precisa. Mas o Enem, gostando ou não, ele assume o currículo pós-crítico. Então, a questão de gênero, de alteridade, de inclusão,
tudo isso vai estar lá na prova, como centralidade da questão pedagógica, certo? E outro ponto aqui, que é o currículo pós-crítico, eu trouxe aqui para vocês, eu anotei porque senão eu esqueço. O currículo pós-crítico, isso você vai perceber, o currículo pós-crítico, ele não apresenta um problema apenas, ele apresenta o problema e apresenta como deveria ser a maneira correta de resolver. Então, assim, ele vai descrever o mundo, ok, mas ele vai descrever o mundo como ele é e como ele deve ser. Uma proposta de intervenção. Isso, né? uma proposta de intervenção, dentro desses grandes temas que eu acabei de falar para vocês. Então, acredito que até em matemática exista algo parecido com isso. Por quê? Porque eu acho que foi o quê? 2015, não vou lembrar. Eu fiz o Enem. Sim. Vou lá fazer. E tinha uma questão que eu achei maravilhosa, que era uma enfermeira que precisava dar um remédio para uma criança. E o remédio, a quantidade de gotas do remédio era de acordo com o peso da criança. Sim. Então, se chega uma criança de 35 quilos, uma criança de 50 quilos, como é que eu vou dosar a medicação? É um problema real. Entendeu? Então, entra nessa ideia do pós-crítico. Eu estou falando aí já da matemática, mas se você olhar para as ciências humanas, tem uma questão que é maravilhosa. As línguas silenciadas, uma questão de linguagens. Então, veja, as línguas silenciadas da questão indígena, 2022. Questão 28, prova azul. Então, veja, ele está trazendo um tema de línguas silenciadas dos indígenas. Ou seja, do exercício da alteridade. Enxergar o outro em toda a sua complexidade. Então, Rig, eu tenho uma ideia que é o seguinte. Quando você quer se dar bem numa prova, você tem que estudar, óbvio. Mas tem que entender a natureza da prova. O menino que vai fazer um vestibular militar, ele sabe a natureza da prova. Você, enquanto professor de vestibulares militares, que você já foi... Já fui. Você sabia que era diferente de uma abordagem do Enem. Eu passei, inclusive. Exato, você passou, SpaceX, né? Foi, SpaceX. Então, assim, você precisa entender a natureza da prova. Então, eu repito, quando você vai fazer o Enem, você tem que entender que o Enem, ele vai obedecer o currículo pós-crítico. Então, questões de gênero, sexualidade, questões raciais, discurso de alteridade, inclusão, diversidade, isso vai estar lá. Tudo isso vai estar lá. Então é preciso que você tenha essa ideia. E a ideia de intervenção, que no caso a gente combina lá na redação, né? Uma proposta de intervenção. Mas as próprias questões, se você for olhar, tem lá um modelo de intervenção que você tem que achar alternativa. E tem muita coisa de linguagem em ciências humanas que você pode usar na redação, né? Pode. Aí vai de cada um. O céu é o limite, né? Tem gente que gosta de fazer a redação primeiro, aí tem gente que diz, não, faça a prova toda, porque ali você vai ganhando capital cultural durante a prova, né? Você vai lendo e pode ser que você coloque isso na sua redação. Mas é a ideia de que a gente volta lá na origem, de cada um tem um jeito e vai no que você rende mais. Que é outro cuidado. Não faz o que você gosta, faz aquilo que rende mais. Eu gosto da videoaula pura. Não adianta. Rendeu. Mas tem que ter as questões. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer, não é o que você gosta também, você tem que fazer o que você precisa e que você percebeu que rendeu mais. Não, eu fiz desse jeito aqui e eu aumentei minha porcentagem de acerto de questões. Então, o aluno, ele tem que ter essa noção. Não é fazer o que gosta. Fazer o que gosta é uma maravilha, pô. A gente vai ficar comendo pipoca na praça, bom demais. Mas às vezes tem que ter o que precisa ser feito. Isso o aluno tem que entender. Talvez seja um pouco radical, mas nós que fomos forjados na educação dos anos 90... E assim, era uma pergunta que eu ia fazer para você. Você precisou se reinventar como professor de história. Isso. Eu lembro muito bem, acho que foi 2011 para 2012 que virou para Enem. E aí o que foi a minha primeira percepção? É preciso cruzar as disciplinas, interdisciplinar. Então a gente tentava ao máximo cruzar as disciplinas. Aí fazia aula com 3 professores. História, com sociologia. História, sociologia, com literatura. O Enem fez essa mudança, né? Do ponto de vista do professor. Porque o Enem, ele começou com um teste de aferição de ensino médio, né? Do governo Fernando Henrique. 98? Acho que 98, 99. Era o ministro Paulo Renato de Souza, era o ministro. Que aí o governo FHC, com o ministro Paulo Renato, eles precisavam, a gente precisa medir a educação. Tá boa, não tá boa, mas precisa
fazer testes. E o Enem surgiu assim, né? Eram O Enem- 61 questões, né? Aí eu não lembro muito bem, Rigel. Eu acho que era um dia só, 61 questões. Mas o Enem ele surge como um exame, de fato, para aferir a qualidade do ensino médio. E isso é importante também, né? Porque quando você mede, você sabe onde é que tá errando e onde é que tá acertando, né? Quando você tem uma escola que vai muito bem, você vai, não, o que essa escola fez? Entendeu? Que é o outro ponto do método, né? Que muita gente falha, principalmente na questão da resolução de exercícios. O cara resolve, vou resolver 30 questões de tal assunto. Aí das 30 questões, sei lá, acertou 27. Aí diz, porra, tô bem pra caralho, né? Mas peraí, se você acertou 27 de 30, você errou 3. Sim. Quais foram os... Vai que os 3 é do mesmo assunto, do mesmo tópico. É. Então é importante você dar uma... revisitar os seus erros, né? Fazer um caderno de erros. Aí, Diegão, vou falar outra pergunta pra você. Questão de maratona de estudos. O cara passar assim, hoje eu vou virar a madrugada estudando. Você acha que funciona? Você já fez isso, primeiramente? Eu já passei a noite, virei a noite lendo romances. Você vai lembrar que no vestibular da UFES, antes do Enem, tinha as leituras obrigatórias, né? Sim. Mas é uma coisa diferente de estudo, né? A leitura de um romance ela é mais palatável. E você gostava, né? Eu Era uma gostava. Você não pode deixar de lado a sua saúde mental. Horas de sono, ela é importante. Então, essa maratona vai comprometer o seu sono? Se compromete o sono, você vai ter capacidade de responder questões. E aí é uma questão de saúde do cérebro, né? Questão de cortisol e endorfina. Tanto é que tem gente que eu acho bem bacana a ideia que antes de estudar, faz uma corrida, faz uma caminhada, faz uma musculação. pra Então você ativar, se né? enche de endorfina e aí o estudo vai ser mais agradável. E sendo mais agradável, pode ser mais longo. Então essas maratonas, assim, particularmente eu tenho um pé atrás. Eu acho que você pode estudar às vezes até 8 horas por dia, você vai fracionando, né? Estuda 2, para, o método Pomodoro, né? Sim. Que tem gente que gosta bastante, mas a maratona, você que gosta tanto, né? Você de faz maratona maratonas, verdadeira, né? os 42 quilômetros. Mas a maratona ela pode ser perigosa para a saúde mental, entendeu? Porque tem uma hora que o seu cérebro Porque não... vai travar e você não vai para frente. você não absorve mais nada. Agora sim, você pode estudar dentro das 24 horas do dia, você pode estudar o quê? 8, dormir 8 e vai descansando. Você vai fracionando, né? Uma coisa que, assim, funciona pra mim, e eu já tô com 45 anos, né? Eu não sou um garotão que vai fazer o Enem. Mas, por exemplo, eu faço uma leitura de um livro, eu tô lendo o livro, aí quando eu canso daquele livro, faço outra atividade intelectual. Vou estudar inglês. Aí depois eu paro, assisto algum vídeo. Pode ser uma videoaula, pode ser um documentário. Algo que te interessa. Então eu vou fazendo essas 3 coisas. Eu tô lendo, eu tô estudando o idioma e tô assistindo ao vídeo. Tá se atualizando. Né? Então eu tô estudando, mas eu tô trocando pra evitar a fadiga. Pra evitar o cansaço, né? Entendeu? Agora, se a pessoa faz a maratona e consegue, como eu já vi, TikTok é interessante, porque você vai vendo trend de hábitos, né? Sim. No TikTok aparece pra mim, por exemplo, gente que põe um relógio assim, mede e fica ali. E assim, o moleque não tá mentindo não, ele fica ali. Quantas questões faz? Quantas questões e horas de estudo. Aí tem vídeo que tá assim a janela, aí você vê o dia... Amanhecendo? Não, o dia fechando, acabando, né? Tá anoitecendo e vira. Começa o sol a aparecer. Se funcionou pra ele, especialmente concurseiro, né? Concurseiro aí já é outro nível, né? Eu assisti uma moça que o hábito dela e o jeito dela estudar era escrevendo. Sim. Ela ficou com problema, pô. Ela foi tomar posse do cargo, toda feliz, mas com o braço enfaixado. Por isso que essa coisa de dizer exatamente qual o jeito, né, é complicado. Cada um vai funcionar de uma maneira. De um jeito diferente. Né? Vai do indivíduo. Então, já pegando o gancho aí que você falou do processo metodologia individualizada, a gente aqui da Parceira, a gente tem
toda uma metodologia individualizada, né? O aluno vai lá, entra, faz o diagnóstico, vê se realmente aquele assunto ele precisa estudar, né? Tem assunto que está lá, mas a gente orienta deixar um pouco de lado, porque, por exemplo, você vai fazer o Enem e vou falar da minha área, que eu não sei das outras áreas, mas tem determinantes lá, determinantes. Por exemplo, eu botei determinantes. Matrizes, determinantes, sistema lineares. Matrizes ainda Eu sei, eu tô caem falando que eu lembrei do ensino médio. de maneira bem superficial. Matriz ainda bem, aquela bem a parte introdutória e tal. Determinantes nunca teve nenhuma questão, né? Então, tem lá na plataforma? Tem, mas está na parte de apêndice para vestibulares tradicionais, FUVEST, Unicamp e tal. É importante. Volta ao início da nossa conversa em relação à natureza da prova. Quer ver uma coisa seguinte, Rigel? Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Ciências humanas. E, no caso, em história. Você, aluno, é essa câmera aqui? Você, aluno, pega a matriz de referência do Enem. Dá uma lida. É um documento, acho que de 23 páginas. Você baixa no site do governo, você baixa, são 23 páginas. Leia a matriz de referência. Quais são as habilidades, quais são as competências. Aí eu vou dizer por quê. Eu pedi para que o aluno fizesse esse esforço, mas eu vou dizer por quê. Por exemplo, habilidade 5, ciências humanas, patrimônio cultural. Beleza? Patrimônio cultural material e imaterial. Tem uma questão do Enem 2022 que fala das paneleiras do Espírito Santo. Espírito Santo ou Goiás? Eu acho que Espírito Santo. Que é uma atividade de mulheres que constroem as panelas de barro. Vai estar lá, velho. Se tá na matriz de referência, vai aparecer na prova. Por exemplo, tem uma questão que vai falar do ciclo do ouro, e dentro do ciclo do ouro vai falar da rota do ouro e da produção do queijo Minas. E aí, como patrimônio imaterial, vai estar lá. Por quê? Porque é habilidade 5. Então você não pode deixar de entender a natureza do Enem. E para você entender a natureza do Enem, é preciso pegar a matriz. Entendeu? Você pega a matriz de referência, lê as habilidades e as competências. Então, quando eu falo isso, é porque é de uma importância muito grande. E aqui eu sei que vai ser em tom professoral, mas há 20 anos eu dou aula. Você vai estudar ciclo da borracha, século XIX. A borracha brasileira vai alimentar a segunda fase da Revolução Industrial. Beleza? Beleza. Qual foi o patrimônio histórico deixado pelo ciclo da borracha no século XIX? Você vai olhar para Belém, e Belém era conhecida como a Pequena Paris, porque o estilo arquitetônico de Belém copiava o modelo arquitetônico de Paris do século XIX. Você vai olhar para um teatro Amazonas. Então, se o professor está lá falando ciclo da borracha, ele vai ter um tempo limite, 50 minutos, 1h30. Então, o professor deu ciclo da borracha, beleza, eu entendi. Peraí, deixa eu botar aqui, patrimônio histórico relacionado ao ciclo da borracha do século XIX. Aí você vai ver um documentário, vai ler uma matéria da BBC falando sobre a Pequena Paris, que era a cidade de Belém, sobre o Teatro Amazonas. Então isso é importantíssimo em ciências humanas. Eu ia falar isso, porque para ciências exatas isso já não funciona. Isso. Tanto que eu nem cito. Se você me perguntar a matriz, habilidades e competências do Enem, eu vou dizer não sei. E Sim. não sei, e não interessa para nenhum aluno que vai fazer. Talvez você tenha feito a engenharia reversa, né? Você olha as questões e... Isso. A partir da questão, o mais importante para a matemática é você reconhecer os tipos de problema. Que eu chamo sempre de problemas padrões. Então você tem lá um assunto, lá, porcentagem. Ele cobra desse jeito, desse jeito, desse jeito. Isso, desse jeito. eu entendi. É porque vai depender muito da disciplina, né? Não, e assim, você matemática... O método vai depender exatamente da disciplina, né? Exato. Uma matéria você estuda de um jeito, a matéria você estuda de outro jeito. Mas assim, reforçando, no caso de ciências humanas, no caso de história, que é a minha disciplina. Por exemplo, a habilidade 21. O cara vai falar lá, identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Aí eu lembro de uma questão, que foi no vestibular que eu fiz, que mostrava o quanto, agora vai revelar o quanto a gente é velho, viu? O quanto uma fita cassete, que você podia gravar podia gravar a sua voz, podia gravar o que estava tocando no rádio, enfim, foi essencial para a Revolução Iraniana de 79. Como as fitas cassetes que entravam, né, na região, elas construíram uma revolução ou fermentaram o espírito revolucionário. Então, se você é aluno
Você quer passar no Enem, e isso eu tô falando aqui para ciências humanas, e no caso história. Quando você sabe que a habilidade 21 é identificar meio de comunicação, o que é que você deve fazer? Ver a história, a linha do tempo da importância do rádio, a importância da fita cassete, a importância, por exemplo, do que foi a internet para a Primavera Árabe, e olhar essa construção, né? De perceber o quanto os meios de comunicação alteraram a política, a sociedade, os costumes, o comportamento. Agora, professor, mas por que você está falando isso? Não é a ideia da minha cabeça, é a habilidade 21, pô. Entendeu? Tudo. Então, assim, exato. Por exemplo, se você tá vendo, se você sabe que uma habilidade é papel de transformação que os meios de comunicação eles permitem, você tem que dar uma olhada sobre a história do rádio. Claro que você não vai pegar livros, né? Tem tempo escasso, eu entendo. Mas entender como é que o populismo e o rádio se juntam. Aí você pega um Getúlio Vargas, como é que ele falava com o povo brasileiro? Através de qual tecnologia? Entendi. Então é preciso que você entenda. Por quê? Porque vai estar na prova. Habilidade 21. E de tantas que tem lá, né? E aí é o papel do professor direcionar para que mostrar o documentário. Assista esse. Exato. Quando eu tava dando aula, eu citava. Porque não tem como, né? Você não vai pegar lá, vou para a aula aqui, vou passar um trecho. Fica difícil, né? Mas eu citava, olha. Da mesma maneira que uma fita cassete, né? Pode ser a internet, pode ser a televisão, pode ser o cinema. É um meio de comunicação. O cinema, aí o pessoal da edição pode botar um pizinho, mas para o nazismo, ele foi fundamental para propagar a ideia. Claro que aí nós estamos falando de uma ideologia tenebrosa, decrépita, mas o cinema foi fundamental. Então pode ser que na sua prova você tenha uma questão que relacione o uso do cinema e o nazismo. O Hitler, por exemplo, ele tinha uma cineasta particular. Leni Riefenstahl, desculpa aí se eu falei o nome errado, né? O nome é alemão, mas ele tinha uma mulher, uma cineasta que andava com ele para produzir filmes. Para consolidar a ideologia. Então, isso é habilidade 21. É por isso que eu insisto nessa coisa de, pelo menos em ciências humanas, ler a matriz de referências, as competências e as habilidades. Para você perceber essa ligação. E esse sucesso no vestibular. Dentro dessa ideia também, já que a gente está aqui no bate-papo, em ciências humanas, o capital cultural também ele é importante. A gente falou aqui documentário, filme, documentário. Então, assim, a busca do capital cultural ela é importante. Não sou aqui nenhum mentor, né? Vou dizer como é que funciona, não sou nenhum coach. Mas, por exemplo, o menino vai fazer medicina. Não tem como deixar matemática, física e química do lado, né? A gente sabe que vai ter que ir bem. Mas cansou de resolver questão de matemática? Põe um documentário, pô. É até uma forma de você relaxar, né? É um escape. Põe um documentário. Cansei, bicho. Põe um documentário. Entendeu? Porque o ganho de capital cultural, ele é importante tanto para a prova de redação, como também para você responder as questões. Então, uma coisa que... Não sei se esse é um papo que eu tinha com colegas de história e de outras disciplinas de ciências humanas. Eu, particularmente, eu acho a prova do Enem, eu acho que ela é uma prova feita para uma elite em ciências humanas. A gente já teve essa conversa uma vez, né? Porque assim, a partir do momento que você fala de museus, de um currículo pós-crítico, quem tem mais acesso a esses temas... Lembra na prática, né? Não é aquela coisa antiga que era de você estudar, decorar o livro todo e fazer. Devorava o livro e respondia. E isso não vai depender da classe social, mas assim... Eu sei que é um tema polêmico, posso ser mal interpretado, espero que não. Mas eu acho, às vezes, o Enem é uma prova até elitista por conta desse capital intelectual aspecto, que você principalmente precisa. A parte humana, né? Parte humana. Um museu em tal lugar. Às vezes o menino que é da elite foi. Aí como é que a gente resolve esse problema? Voltando para visitas virtuais a museus.
Faça. Tá estressado, tá cansado de química, de física? Faz uma visita virtual ao museu. É o ganho de capital cultural. Por exemplo, aqui, o terceiro tema que eu quero falar sobre isso, que é justamente esse capital cultural. Eu não sei se você vai lembrar, mas quando a gente pegava um livro de história, lá nos anos 90, tinha a charge, a gente meio que passava por cima, né? Ah, a charge é só pra deixar o livro bonitinho. Sim. Para o Enem, não. Por quê? Você pega uma questão de ditadura militar. Que aí, de maneira bem inteligente, o cara fez o seguinte. Teve o AI número 2. O AI número 2 acabava com os partidos políticos no Brasil. O pluripartidarismo deixava de existir. No lugar do pluripartidarismo, nós tínhamos 2 partidos. A Arena, que era o partido da situação, partidos militares, e o MDB, que era uma espécie de oposição consentida, que é o bipartidarismo. Aí qual foi a sacada? O cara colocou uma charge, não sei se era do Pasquim, mas enfim, a charge era o seguinte, tinha lá todos os partidos políticos e embaixo tinha finados. Morreram. Ficou só esses dois. Ficaram só esses dois. Isso. Então assim, se você é um cara que tá atento à leitura e interpretação de charge, você vai pegar, opa, peraí. Se ele tá dizendo aqui que durante a ditadura, que a democracia ela vai ser extinta, recuada. O cara tá me dizendo que os partidos deixaram de existir. Qual a resposta possível? Aí a resposta era bipartidarismo regulado, que aí misturava uma questão de interpretação da charge e entendimento do conteúdo. Você tem que saber. Aí número 2 acaba com os partidos políticos. Então esse ganho de capital cultural tem uma questão que eu adoro, 2 questões na verdade, que é o que eu encerro aqui no que eu queria falar. Então, a questão de Revolução de 32, que é a Revolução de São Paulo contra Getúlio Vargas. E a questão é uma charge, onde aparece um bandeirante segurando um Vargas pequenininho e meio que segurando aqui pelo pescoço, né? Ele perguntava, na charge, qual a referência histórica? É a figura do bandeirante. Porque, para os paulistas, a figura do bandeirante é uma figura de herói, de orgulho paulista. Beleza? Beleza. Sim. E dentro do mesmo tema, hoje já existe a ideia bem consolidada que o bandeirante não era herói, porque ele matava índios, escravizava índios. Tanto é que tocaram fogo no bandeirante. E isso pode trazer numa prova, pode cair numa prova. Então é capital cultural, não adianta. Tem que saber por que o Palácio do Governo de São Paulo é Palácio dos Bandeirantes, Monumento dos Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, esse é o ganho de capital cultural que o professor vai soltando durante a aula, mas o aluno também tem que ir atrás. Tem uma questão, para mim, essa é a questão que eu mais amo do Enem, que é o seguinte. Vamos pegar aqui, você é aluno da década de 90. Certo. E aí eu digo, ô Rigel, para você fazer bem uma prova de história, você tem que ter atenção à indumentária. O que é indumentária? É a roupa. A roupa fala. Tanto que quando tem um curso de teatro, tem a disciplina indumentária, como você se porta com uma determinada roupa. O que aquela roupa fala. Então é uma questão maravilhosa, bicho, que a Zuzu Angel, que ela teve um filho que foi morto pela ditadura militar, ela fez uma roupa que imitava a estética do cangaço. Do caso, a Maria Bonita. E a questão perguntava, por que ela fez uma roupa, ela fez um estilo de roupa que imita a estética do cangaço? Por quê? Porque ela queria mostrar a resistência. Claro aqui que cada um vai ter uma visão de cangaço, não vem um caso. Mas entra aí o capital cultural. Da mesma maneira que tem lá a Zuzu Angel fazendo uma roupa com a estética do cangaço, pode ter o cara do punk. Sim. Na Inglaterra. E você tem que saber. Pode ter a contracultura. Por que o hippie se vestia de maneira colorida? Rapaz, ainda Você bem. entendeu? Então, esse tipo de capital cultural é importante que o aluno tenha. Eu estou aqui falando em ciências humanas. Então, a importância do capital cultural e a importância, em especial, de saber a matriz de referência. Não é decorar tudo da matriz de referência, mas ter uma noção. Entendeu, Rigel? Então é nesse ponto. E o que eu ia dizer era exatamente isso, né? Ainda bem que eu escolhi matemática para ensinar, porque a forma que a gente aborda a matemática é totalmente diferente.
por mais que ele esteja contextualizado, mas ainda tem a conta pra fazer, né? Não É, tem essa, né? Isso. no Final das contas, Até porque não tem como reinventar a matemática, né? é aquilo. A gente pode ter os tipos de Isso. problemas contextualizados, que o Enem tem muito isso. Sim, né? sim. E, ó, vamos pegar problema do custo fixo mais custo variável, problema de percentual de lucro. É assim, eu sou das ciências humanas, sou de história, mas eu tento, pelo menos, entender, mesmo que de maneira geral, as outras matérias, né? E quando eu era aluno, aí, anos 90, funções. O que é uma função? Não, Aí eu, por é uma coisa acaso, muito abstrata, né? por acaso, uma questão bem bobinha, pô. Que é, o funcionário tem um salário fixo e ele tem uma comissão Por unidade por vendida. unidade vendida. Não, é só uma função. F de X é, sei lá, R$1.000 salário, Você mas viu essa questão? Porque essa questão é uma questão do Enem. eu vi num simulado da escola pública. Ah, sim. Aí eu peguei, porra, bicho, então é isso aqui. Não sei o que, é muito elementar. É uma função de primeiro grau, né? Antigamente era coisa seca, né? Calcule Calcule, a raiz da função. Aí pô, bicho, interessante. Porque a partir do momento que você entende o porquê e que você tá resolvendo o problema, eu acho que se torna mais desafiador e acho que se torna mais palatável. A gente pode ter muitas críticas ao Enem, é normal, mas ainda é uma prova que você entende o porquê das coisas. Por que eu preciso estudar matemática? Por que eu preciso saber escrever bem? Por que eu preciso ter capital cultural? Se tem uma mensagem que eu quero que você leve desse episódio, é essa. Passar no vestibular não é estudar muito, é estudar com estratégia. Se esse episódio fez sentido para você, saiba que você pode assistir, pode passar aqui no YouTube, mas também pode ouvir no Spotify, dá para ouvir indo para a escola, na academia, no ônibus, do carro. Não tem desculpa. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo para te deixar mais perto da aprovação. Segue também a @passeidigital nas redes sociais, porque lá a gente entrega conteúdo, estratégia e direção de verdade. E se você quer parar de estudar no escuro e começar a estudar com os maiores estrategistas da aprovação, vem para o Passei. O link para se tornar aluno está aqui na descrição. Obrigado por assistir o Pode Passar. Aqui a gente não ensina a estudar mais, a gente ensina a estudar para passar. Até o próximo episódio.